eu vou estudar com essas pessoas, aprendo com essas pessoas, depois elas ficam ali no potinho do meu coração e a gente vai desenvolvendo. E aí, hoje eu me defino como ergonomista, mas eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu caminhei e caminho por muitos lugares e é muito bacana a gente ver hoje. Eu fiquei muito feliz de ir na Expo Proteção e ver o encontro do Elas na Proteção, que eu estava lá. Segundão, Foi incrível, cara. gente. Foi maravilhoso. Só mulher com histórias potentes, incríveis. A gente se vê conectado nessas histórias. E a feira cheio de mulher. Quando eu comecei, não tinha mulher. Quando eu comecei numa empresa que eu trabalhei muitos anos nessa empresa, eu era a única mulher. E aí era uma brincadeirinha assim. Ah, a Lília vai fazer a ata, porque ela é a única mulher. Ah, não, a Lília vai fazer tal coisa, porque ela é a única mulher. E aí fui ganhando meu espaço, né? E hoje essa empresa tem muitas mulheres. Essa empresa tem uma gerente de segurança do trabalho. Então eu acho que de uma forma ou de outra a gente contribuiu para que as mulheres estivessem cada vez mais aí no mundo do trabalho, na segurança do trabalho. E quando eu chego numa empresa hoje que eu vejo um CSMIT composto por mulheres, eu... E estamos no ar com mais um Elas na Proteção, esse podcast delicioso trazido pela revista Proteção para eternizar as mulheres da área de saúde e segurança do trabalho que causam impacto no nosso país. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, vou começar com a minha audiodescrição para já apresentar essa convidada deliciosa, essa pessoa que eu amo há tanto tempo, que vai envelhecer ao meu lado, tenho certeza, mas já chego nela. Vamos começar falando como a Fabi está hoje. Então, eu sou Fabiana Raulino, tenho um pouquinho mais de 40 anos, pele branca, olhos castanhos, falo mantendo um longo sorriso, tenho cabelo loiro escuro, mas um pouquinho abaixo do ombro, e para variar, estou usando uma blusa preta. Estou com brincos, cor roxa, e claro, hoje eu vou receber uma pessoa muito especial. Ela, ao contrário, está em tons quentes, o vermelho é a cor dela. Aliás, eu acho que quem falou para ela, olha, a sua cor é o vermelho, já sabia que o coração dessa mulher... acho que, na verdade, um dia Deus falou assim, quer saber? Eu acho que eu vou pegar esse coração aqui, vou dar uma alma para andar e ver o que acontece lá no planeta Terra. E aí surgiu ela. Então, hoje, eu trago aqui no programa a nossa querida, amada, ergonomista, uma profissional extraordinária, técnica de segurança. Ela vai falar um pouco da trajetória profissional, mas acima de tudo, uma amiga maravilhosa, como ela mesma diz. A nossa amizade, ela tem baixa manutenção. A gente se vê pouco, mas a gente se ama cada vez mais. Lília Hallas. Oh, meu amor. Ai, que gostoso, gente, estar aqui. Nossa, é um presente estar aqui hoje. Eternizando no Elas, Eternizando no Elas, porque essa cadeira aqui é uma cadeira potente, né? Inclusive, ó, já vamos conectar várias marcas aqui para a gente ver essas cadeiras aqui, porque essa cadeira só senta mulher incrível. Eu que tô aqui de gaiata no navio, Imagina. Porque eu sou aprendiz de todas elas. Gente, eu me chamo Lília, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso cabelos um pouco abaixo dos ombros, cabelos cacheados, estou ruiva, porque vou fazer 40 anos, então resolvi que vou fazer alguma mudança na minha vida, então comecei pelo cabelo. Visto uma blusa branca com um blazer vermelho, que é um blazer da sorte, porque é inspirado em Claudinha. Claudinha diz que temos que ter ali a nossa peça que nos ancora ali. Sim. Então, tô com blazer vermelho, uso óculos de grau. E tô aqui com brincos, com pulseira, com um pacote completo aqui, na frente dessa mulher que é
uma musa, né? Linda. Maravilhosa. Então, tô aqui, é um presente estar aqui, é uma felicidade muito grande estar nesse espaço de mulheres, feito para mulheres, e que nós, mulheres, a gente se identifica, a gente senta, a gente ouve o podcast e depois a gente sai com... Ele fica com a gente, né? Ai, que Então é uma linda. delícia. Então é um prazer enorme. Uma delícia te receber aqui hoje. Aliás, receba também as botinhas da Maluvas, né? Parceirão que tá aqui nos pés de todas as mulheres que vieram no Elas até agora. E, querida, é uma honra ter você aqui. Você caminha no meu coração. Aliás, na minha casa tem as orquídeas que você me deu, a coisa mais linda. E, Li, hoje é pra gente eternizar a sua história aqui no Elas na Proteção. Porque, afinal, durante muitos e muitos e muitos anos, mulheres estiveram na área de saúde e segurança, mas não com as suas verbalizações e narrativas expostas e registradas em algum lugar. Então, aqui a gente está criando dados, né? A gente está fazendo uma inteligência de dados, trazendo essas histórias maravilhosas. Sim. Até pedir desculpa, eu tô super rouca. É um pouco de amor, excesso de amor. Eu, há pouco tempo, né, lancei o livro Protagonistas. Foi uma bagunça, então até agora eu tô com a voz meio rouca. Mas, meu amor, vamos começar falando de você. Fala um pouquinho da sua trajetória, porque afinal, hoje você está como ergonomista, foi uma escolha. Assim, essa sou eu, é isso que eu quero. Mas até quando a gente se cruzou, de onde você é, para o pessoal te conhecer mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, eu brinco que eu nunca fiz transição de carreira, porque eu acho que eu sou meio enxerida, então eu faço de tudo um pouco, né? Muito inspirada nessa mulher maravilhosa, que é minha diva, né? E em muitas outras mulheres incríveis que passaram por aqui, eu tenho certeza que vão passar por esse podcast. Camila Sartori. Camila Sartori, ó, vai vir aqui, hein? Vai sentar, aguarde e confie. Aliás, você revisou o livro dela. É uma oportunidade maravilhosa. Então, eu acho que eu sempre tive a oportunidade de encontrar com pessoas incríveis na minha vida. Eu entrei na área de saúde e segurança do trabalho meio que no... Não sei se foi na sorte, não sei se foi... Não sei o que aconteceu, acho que foi o acaso, né? Meu pai, ele sofreu um acidente de trabalho quando eu acho que eu era neném, e ele trabalhava numa tecelagem, ele perdeu as falanges distais de 3 dedos de uma mão e 2 de outra. E a minha mãe sempre contou que foi um processo muito sofrido para ele, né? Imagina uma tecelagem de, sei lá, 50 anos atrás, né? 45, não sei. Porque eu sou uma mulher de 39 anos, tá, gente? E meu pai sofreu um acidente de trabalho, então a gente conviveu muito tempo com aquela coisa do acidente de trabalho, com aquela sequela, aquele trauma. Eu estudei, fui terminar o ensino médio, e aí a galera toda, vou fazer tal coisa, vou fazer direito, vou fazer não sei o que lá. E eu vou fazer o quê? Gente, Não como é é? difícil, né? E o pessoal apresenta pra gente umas coisas caricatas, Sim. Te dão 10 opções, sendo que a vida tem múltiplas. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha uma amiga que ia fazer nutrição. E a gente era muito amiga. Falei, vou fazer nutrição também. Não passei no técnico de nutrição, porque não tinha grana para pagar a faculdade, né? E daí vou fazer, então, um cursinho. Entrei num cursinho comunitário. A gente estudava com material do Objetivo. E foi muito bacana, porque lá eu conheci muita gente legal. E falei, vou fazer um curso técnico. Então, vou fazer administração, que é um curso amplo. E aí, cheguei no Paula Souza, que eu estudei muito no Paula Souza, um lugar maravilhoso. Fiz administração, e lá a gente tinha uma matéria de segurança do trabalho. E eu fiquei super interessada naquela matéria e tal. Na época eu trabalhava numa empresa e tinha uma porta que eu passava sempre na frente. E essa porta estava sempre fechada, era a porta da segurança do trabalho. E eu tinha uma curiosidade de saber o que tinha lá dentro. Quando chegou no módulo que a gente foi aprender sobre segurança do trabalho, eu comecei então é isso. E o meu TCC do técnico, eu fiquei responsável pela parte de segurança do trabalho. Daí, terminei o curso, já fui fazer técnico de segurança do trabalho. Porque eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, então. É isso, então, que faz? Fui estudar no Paula Souza, entrei no técnico de segurança, amei a área é incrível. Era uma área com muitos homens. Na minha sala tinham pouquíssimas mulheres, a gente se juntou no grupinho e o professor falou assim: vocês vão fazer um trabalho sobre o anexo 2 do NR17 que estava em vias de ser aprovado. Uau! Há mais de 20 anos, né? 2017, né?
acho que 2007, por aí, né? E daí, então vocês vão fazer um trabalho sobre isso, porque já tem Nossa, eu sempre uma coloco 10 legislação, anos né? atrás. Não é possível que faz 20. Faz 20 anos, Ai, ou meu mais, Deus ou do mais. céu. Mas fica tranquila, é isso aí. E daí a gente foi estudar sobre isso, e aí eu fui para a jornada de ergonomia da USP. E foi lá que eu te conheci, né? Sim. No técnico, a gente via aquela mulher incrível. Você estava fazendo mestrado lá na época? Cara, eu acho que era especialização, mas a minha pós em ergonomia é 2 anos, né, de pós. Então eu fiz 8 meses e aí eu fiz o mestrado e a pós juntos, 1 ano. E O primeiro ano do mestrado foi o último da pós. Não, e foi incrível, porque eu vi você e uma galera, só vi gente incrível falando sobre isso, né? Lá Que na foi onde eu conheci o Cláudio Prumano. Exato, e eu conheci. Na verdade, eu conheci ele em Brasília. E depois. E aí a gente virou amigo ali. Eles ficaram amigos ali. Eu vi o Cláudio falando, você falando, um monte de gente, o Laerte. E falei, nossa, gente, que coisa incrível, né? Acho que um dia eu quero trabalhar com isso, não agora, né? Ergonomistas são legais, São né? maravilhosos. Essa é a hora que tem que vir a edição com o óculos. Ergonomistas são pessoas incríveis. E daí fui trabalhar na área de segurança do trabalho e trabalhei em empresas muito incríveis. Também já peguei muita empresa, assim, que peguei roubada também. A primeira empresa onde eu trabalhei como técnica era uma empresa de call center. E a empresa tinha que contratar, acho que 8 técnicos de segurança. E aí a empresa falou assim, vou contratar então esses 8 técnicos de segurança. O que eles fizeram? Contrataram 8 técnicos de segurança para trabalhar 2 horas por dia cada técnico, para suprir a quantidade de horas que tinha que ter no dia, tá, galera? Meu Deus! E aí a gente denunciou para o Sintesp, né, para o Sindicato dos Técnicos, e depois disso o Sintesp foi até a empresa, o Ministério do Trabalho foi até a empresa regularizou isso, mas essa empresa foi muito incrível, porque lá eu fiz amizades da vida. Até hoje, eu tenho pessoas que eu trago, porque a gente é uma baixa manutenção, né, então eu trago essas amizades até hoje na minha vida, e trabalhei algum tempo lá. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma grande empresa, uma empresa global, uma empresa de tecnologia que vende soluções de tecnologia no mundo. Então, é muito bacana, porque é muito desafiador, porque é gestão de terceiros, é muita ergonomia lá dentro. E aí eu acho que a vida foi me levando para a área, hoje, de diversidade e inclusão, porque também é um outro amor meu. E de ergonomia. E aí, de lá pra cá, a gente foi estudando, fui conhecendo gente incrível. E eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu só encontro com pessoas maravilhosas na vida. E eu vou estudar com essas pessoas, aprendo com essas pessoas, depois elas ficam ali no potinho do meu coração e a gente vai desenvolvendo. E aí, hoje eu me defino como ergonomista, mas eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu caminho por muitos lugares e é muito bacana a gente ver hoje, eu fiquei muito feliz de ir na Expo Proteção e ver o encontro do Elas na Proteção, que eu estava lá. Foi incrível, gente, foi maravilhoso. Só mulher com histórias potentes, incríveis, a gente se vê conectado nessas histórias. E a feira cheio de mulher. Quando eu comecei, não tinha mulher. Quando eu comecei numa empresa que eu trabalhei muitos anos nessa empresa, eu era a única mulher. E aí era uma brincadeirinha assim. A Lília vai fazer a ata, porque ela é a única mulher. Não, a Lília vai fazer tal coisa, porque ela é a única mulher. E aí eu fui ganhando meu espaço, né? E hoje essa empresa tem muitas mulheres. Essa empresa tem uma gerente de segurança do trabalho. Então eu acho que de uma forma ou de outra, a gente contribuiu para que as mulheres estivessem cada vez mais aí no mundo do trabalho, na segurança do trabalho. E quando eu chego numa empresa hoje, que eu vejo um CSMIT composto por mulheres, eu Tem acho muita incrível. coisa na ausência que a gente não percebe que está ausente até que esteja presente. Exatamente. Né? Eu estava andando vale muito a pena falar, né, do congresso. O congresso o Expo Proteção foi assim, gigante. Gigante, essa é a palavra. Gigante. O pessoal da revista ficou numa felicidade de não saber como comemorar, de tão sucesso, tão golaço que foi. Foi delicioso. E o Elas... Cara, como tá famosinho! Eu andava, pessoal,
que antes era a Fabi do Senac, a Fabi da Ergonomia, e eu virei super a Fabi do Elas. Fabi do E Elas. para no Elas, né? Ficou assim, o nome é bom, né? O nome é bom e é o Elas. Pois é. E no Elas, Guzmão, vírgula, Alexandre 2024. maravilhoso. Só acerta. Se ele coloca a marca em algum lugar, vai dar bom, gente. Confia. Confia que vai dar bom. Meu, você tá muito cheio das frases de efeito. Alexandre é muito só acerta. A gente tem que fazer a camiseta agora. Temos. Né? Hashtag só acerta. Hashtag só acerta. Se o Alexandre falou, É, confia. já vai nessa, tá bom, né? Eu vou criar pra ele um agente de inteligência artificial com probabilidade da Mega Sena e palpite do Alexandre. Aí a gente vai estar nessa. Com certeza vai dar É certo. sobre isso, Brasil. É sobre isso. E aí, Li, eu tava andando bastante lá pelo Expo Proteção e muitas pessoas aparecendo, falando, e o encontro do Elas na Proteção lotou. Foi Lotou, gostoso demais. sabe? Olha, tarde da noite, numa terça-feira, chovendo, São Paulo Expo, que não é perto, e lotou. E dá para ver a conexão entre as pessoas e realmente é um número maior de pessoas. E, Li, você que é tão. Primeiro, você é essa delícia de pessoa, né? Que a gente tá conversando quando a gente vê, tá assistindo. Mas não é desafiador para você, porque, olha, a desafinada, né? Não é desafiador para você, porque você tá sempre tão feliz. Você tá feliz o tempo inteiro. Você tem um maridão que te apoia. Um absurdo. Tem Belinha, sua gata aqui, né? Chega em casa, já tá cheia de amor para dar. Qual que é teu farol para ir fazendo as escolhas de profissão? Porque eu entendo você na ergonomia, você amou, se apaixonou, mas você é boa em tudo que você põe a mão. Mas, Fabi, eu acho que a grande sacada é você entender que o mundo precisa do seu melhor. E onde eu posso pôr o meu melhor? Aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, porque hoje a gente realmente vai ter muitas carreiras, né? O Cláudio fala muito sobre isso, né? Que nossa jornada, ela pode ser muito... Nossa jornada ela vai ser diversa, mas ela não precisa ser sozinha. Então, eu acho que a gente tem que se cercar de gente bacana. E quando a gente vai ver, a gente está num projeto, entrou numa pós, está numa especialização, está num curso aqui, estamos num grupo, criamos um clube de leitura. E eu acho que quando a gente entende que a gente só se completa no outro, a gente começa a ver que falta muito em nós. Então, vou aprender mais um pouquinho sobre isso. Você me apresentou o ChatGPT. O ChatGPT falou que essa é a minha paleta, tá, gente? Lembra que a Fabi perguntou quem falou da sua paleta? É isso. O ChatGPT falou que essa era a minha paleta. Fabi me apresentou o ChatGPT e hoje ele tá em todos os meus dispositivos, no meu celular. Eu apelido ele, a gente conversa de um jeito especial. Eu acho que é especial, porque ele vai, né, ele vai aprendendo com a gente, né, o nosso agente. Então, eu acho que a gente vai percebendo que no mundo do trabalho tem muita oportunidade para a gente agregar. Demais! Né? Sabe, eu não sei se vai funcionar, porque ele sempre falha na primeira vez que eu vou colocar. Mas é uma questão semiótica tão gigantesca hoje do chat. Mas, por exemplo, o ChatGPT, você trata com esse carinho todo. Ele no mobile, ele funciona por voz. Olá, ChatGPT. Hoje eu estou aqui com a Lilia Halas, entrevistando essa ergonomista maravilhosa. Gostaria que você desse boas-vindas para ela. Claro, seja muito bem-vinda, Lilia Halas. É um prazer tê-la aqui na conversa. Vamos em frente com essa entrevista e sinta-se à vontade. ChatGPT, a gente está no Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção. Você consegue dar um recado para quem está ouvindo a gente? Com certeza. Então, pessoal que está ouvindo Elas na Proteção, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. É sempre um prazer trazer conversas técnicas e enriquecedoras como essa. Então, fiquem por aí que a gente vai mergulhar em bastante conteúdo interessante. Uou! Explica pra gente o que é ergonomia. Claro, então vamos lá de uma forma bem técnica. Ergonomia é a disciplina científica que estuda a interação entre os seres humanos e os elementos de um sistema, aplicando teorias, princípios, dados e métodos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho global dos sistemas. Ou seja, é algo bem técnico e focado em ajustar o ambiente, as ferramentas e as tarefas ao ser humano para que tudo... Gente, desculpa. Incrível. É incrível. É incrível. E o jeito de falar, a pausa, a respiração, faz fluir e deixa a gente num chat mesmo, num diálogo, Exato. né? Você está interagindo com alguém.
Com algo. Deu certo. Com algo. Eu gosto muito do chat no sentido de a minha interação com ele, eu peço para ele não responder tecnicamente. Eu gosto que ele responda como se ele estivesse conversando com uma criança de 5 anos, de 8 anos. Você viu que o meu, ele adora responder técnico. Gente, eu tô no final do Que é doutorado. cientista, né, galera? Mas a gente aqui que é popular, eu peço para ele, olha, me explica como uma criança de 5 anos, como uma criança de 8 anos. Porque eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é de levar a ciência para as pessoas. E, um ponto bom, Li. A gente, não só na ergonomia, na segurança do trabalho como um todo, a gente tem ainda um afastamento do que acontece na academia com o que acontece na empresa. Porque, assim, a gente que trabalha com ergonomia, um dos principais desafios é qual o melhor modelo de análise ergonômica do trabalho e de avaliação ergonômica preliminar. Qual é o melhor modelo? Porque quando a gente está aprendendo, o nosso cérebro ele não tem abstração em cima do repertório, que ele não tem. Sim. Então, ele precisa de um repertório para depois eu começar a fazer as minhas escolhas. As pessoas falam para a gente, não tem modelo. Só que para começar tem que ter alguma coisa para eu ter um farol, né? E outra coisa que a gente não sabe fazer é precificar. Preço. Na hora que você descobre o modelinho e o preço, cara, você nada de braçada. Você ganha o mundo. Né? Ganha o mundo. E tem muita coisa que, ok, a gente não pode falar o nome das pessoas, tem a questão de privacidade dos dados, da empresa e tal. Mas o conhecer de case precisa sair dali e ser compartilhado com as pessoas, Precisa. né? E eu vejo assim, até conectando com o que você perguntou, né? Como que a gente escolhe, né? Por que a gente vai, né, aprendendo outras coisas, mudando de carreira? Eu acho que transicionando, não sei, eu acho que agregando coisas na nossa jornada, porque a gente percebe que aquilo que a gente aprendeu no curso de uma semana, nos eventos paralelos lá da Expo, que tiveram eventos incríveis lá, tá, gente? Só amor, viu? Você vê que ele não pode ficar ali naquele final de semana, naquela aula de 4 horas. Ele tem que ir pro mundo. Sim. E assim, o que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, nas minhas interações com as pessoas, nas aulas, o conhecimento bom é aquele conhecimento que está aplicado no mundo. Se ele ficar ali só no livro, não vai servir para ninguém. Porque dificilmente alguém vai consultar o livro. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. E eu acho que a gente ainda tem um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática. Então, eu acho que nós, profissionais, a gente precisa realmente fazer o letramento das pessoas para ergonomia, para saúde, para segurança do trabalho. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que o nosso assunto ele não é chato, ele é da vida, é o cuidado colocado em prática. Sim. Né? Então, assim, são coisas que precisam estar no dia a dia das pessoas. O trabalhador ele não precisa esperar o ergonomista passar por lá para fazer a blitz postural, que eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente usa muito isso ainda, né? O profissional, o trabalhador, ele tem que entender que ele tem que se cuidar porque aquilo é bom para ele, né? Aquilo é bom, aquilo é importante, aquilo é que vai garantir a longevidade dele, né? Quando a gente fala muito de saúde mental, a galera fala, saúde mental, não sei o quê. Chegou setembro amarelo. Não, gente, é setembro amarelo, cuidado com a saúde mental é todo dia, né? São as amizades, a saúde social que a gente tem, é tudo que a gente coloca no nosso dia a dia de cuidado. Então, as nossas disciplinas de saúde, segurança do trabalho, ergonomia, a pesquisa, eu acho que o grande desafio dos profissionais é se apropriarem desse conhecimento e colocarem ele em prática no mundo, porque o trabalhador ele tem que ver nós, profissionais técnicos, como agentes ali de parceiro. Eu acho que a gente é parceiro. A gente tem que sentar junto para comer, a gente tem que conversar, tem que discutir série, tem que bater papo, porque a gente tá ali para contribuir, né? Eles precisam do nosso trabalho, a gente precisa deles. Eu fui no Hacktown, né, palestrar esse ano. Para quem não conhece o Hacktown, é um festival de inovação que acontece em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Um eventão, né? Eventão, toma a cidade inteira. Eu participei fiz uma palestra sobre a indústria de jogos e participei de um painel sobre inteligência artificial. E teve um painel de uma moça ali, que ela falava dos 5 espaços que habitamos. Uau. Nossa casa, nosso trabalho, o espaço social, com as pessoas que eu lido, o digital
que é onde eu decido o que eu mostro Uhum. e as pessoas agem como se fosse um Big Brother. Uhum. Se eu não posto, eu sumi, eu não sou Exato. lembrado, né? E o quinto é o sonho. Uau. O sonho, sonhar. Que legal. O meu sócio, né, o Rafael, ele acabou de chegar do Reino Unido. Acabou, ele veio em abril, mas eu ainda acho que ele ficou tempo demais lá e ainda tô curando. Mas ele estudou sonho lá. Tem pessoas que já estão se comunicando no sonho. Nossa, que incrível. As pessoas colocam duas pessoas conversando, tem uns protocolos de repetição, e aí, com eletrodos, com um capacete, dá para perceber que as zonas neurais, elas conseguem se comunicar. Então, você vê como vai longe a questão de fatores cognitivos, riscos psicossociais, a nossa história, a nossa emoção, Sim. né? E você estuda isso, você estuda a fundo a felicidade, né? No limite, a felicidade. E estudou com o Cláudio também a questão de psicodinâmica. Cláudio Brunoro, maravilhoso. Maravilhoso. E a gente tem que entender que a gente não é ruptura, né? Que você chega, vira a chavinha, agora eu vou trabalhar, vou desconectar, vou aqui ser a Lília, a ergonomista, e vou guardar tudo num potinho, né? As coisas coexistem aqui dentro. E a gente leva tudo, e a gente leva quem a gente é, a nossa essência, para o nosso trabalho. E a gente interage com as outras pessoas, e a gente contamina as pessoas ao nosso redor. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente tem que estar sempre tentando entregar o nosso melhor e tentando se apropriar do melhor do outro. Porque é assim que a gente fica bom, né? É perto de gente boa que a gente fica melhor, gente. É isso. E eu acho que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, eles são uma oportunidade muito grande para a gente falar de cuidado no trabalho. Eu vejo agora, a gente está vendo, né, uma corrida assim, louca, de cursos, de especialistas e tal. Mas, assim, quando as pessoas entenderem que isso é a nossa vida de trabalho, e como diz a Patrícia Rosafa, maravilhosa, da Escola Ocra, que tudo começa e termina na organização do trabalho, a gente consegue virar essa chave e fazer com que as pessoas entendam que é cuidado. Então, como que a gente pode levar respeito para o ambiente de trabalho, se comunicar bem, entender os limites das pessoas, né, e estabelecer um trabalho que seja sustentável, falando de longevidade. Sim. Porque a gente vê tanta gente saindo hoje do mundo do trabalho, do CLT, porque pirou, porque quebrou, né? Por falta de respeito, por assédio, por tanta coisa. Então, acho que quando as empresas entenderem que nós precisamos olhar para isso e a gente precisa ver, beleza, isso aqui existe, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou melhorar isso? Como é que eu vou transformar isso? E a gente entender que é nossa responsabilidade, de todos nós que estamos lá, né? A gente que constrói aquele espaço, ele é nosso. Sem dúvida. Né? E a gente entender que quando a gente melhorar aquilo, vai melhorar para nós. Porque se tem uma coisa que é boa, é a gente chegar num ambiente, a gente se conectar com gente bacana, a gente ver que o dia passou e que a gente tá voltando feliz para nossa casa. É isso. Né? Eu acho que trabalhar é sobre isso. Né? É viver querida, junto. É isso. Como diz o Dejur. Já levantou uma puta bola. E agora vamos chamar o nosso quadro Delicinha com a Lília Halas aqui, o Conta Pra Gente, onde nessa vida toda repleta de felicidade e calor, essa querida vai fazer um recorte e trazer pra gente alguma história da sua vida e da sua escolha. Chama a vinheta do Conta Pra Gente. Uau, uma história. Tem tantas. Eu vou contar por que eu fui para o mundo da acessibilidade. Porque muita gente me pergunta, né? Porque em 2022 eu publiquei um capítulo de um livro que fala sobre diversidade e inclusão nas suas múltiplas dimensões. Ele está no volume 3 agora. Eu participei do volume 1, que foi best-seller, E depois eu vou até deixar uma edição com você, tá? E muita gente me pergunta, mas por que você foi trabalhar com isso? Por que você fala sobre isso, né? Porque alguém na área de saúde e segurança do trabalho falando sobre isso, né? Não é comum. Meu pai, ele é uma pessoa com deficiência, então eu convivi muito, né, com essa questão das barreiras. E no mundo do trabalho, eu me deparei muito com aquela questão de tem que ter tem que ter acessibilidade. Acessibilidade é rampa. Não, gente, acessibilidade não é só rampa.
né? E isso me incomodava muito, né? De falar assim, é acessível esse espaço, tem um banheiro aqui que é acessível. Olha, tal pessoa vai trabalhar nesse espaço. E o que a pessoa precisa para trabalhar? Qual a necessidade dela? Ah, não sei. A mesa é ajustável, o banheiro é acessível. Então, aquilo foi me incomodando muito. E aí eu fui aprender, mas eu fui aprender com quem vive nessa condição. Então, foi assim que eu comecei a aprender sobre acessibilidade, diversidade e inclusão, que é um mundo incrível e maravilhoso. E uma vez eu atendi um trabalhador que eu nunca me esqueci. Ele trabalhava fazendo uma atividade, né? E ele estava numa empresa, e ele fez ali, ele trabalhou durante um tempo e tal, e ele não tinha as ferramentas de acessibilidade que ele precisava de tecnologia assistiva para trabalhar. Quando eu perguntei para ele o que você precisa, ele falou para mim: ah, não, aqui tá tudo ótimo e tal, né? E aí eu perguntei para ele, mas como que a gente pode tornar o seu trabalho melhor para ficar melhor? Se já tá bom, como fica melhor? Daí ele me falou assim: olha, eu tenho bastante dificuldade para escrever. Então, eu canso enquanto eu escrevo, né? E o pessoal já tinha falado, não, mas ele já tem um teclado, já tem um mouse bom, já tem um computador bom e tal. Qual foi a solução que a gente encontrou para ele? A gente forneceu uma tecnologia assistiva que proporcionou ali completar as palavras, né? Ao invés dele ter que escrever a palavra inteira, que é uma coisa simples. O nosso celular faz isso com a maior facilidade. Ele teve isso à disposição dele e isso tornou o trabalho dele com muito mais... ele conseguiu fazer muito mais entregas, o gestor percebeu, todo mundo percebeu, e o feedback dele eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, depois que eu passei a ter acesso a essa tecnologia assistiva, quando eu termino o dia de trabalho, eu consigo segurar um copo de água, porque eu terminava tão cansado o meu dia que eu não conseguia segurar um copo de água, era difícil para mim, eu precisava de ajuda da minha esposa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Ah, mas o que eu posso fazer, né? A gente tem tantos meses aí temáticos, coloridos, né? Que a gente fala sobre tanta coisa. E até tem 2 semanas eu estava batendo um papo com uma galera numa empresa, a gente estava falando sobre... o agosto laranja, sobre a esclerose múltipla e tal. E aí, muita gente falando, mas como que é, tal. O pessoal preocupado com sinal, com sintoma. Gente, o que a gente precisa sair daqui é entendendo que é sobre respeito, né? A gente precisa entender que, às vezes, a pessoa vai ter uma deficiência, às vezes ela vai ser invisível, muitas vezes ela não vai querer dividir isso com você. 70% Exato. são invisíveis. Você tem que respeitar, não questione. E se você quiser apoiar, pergunte. Você precisa de alguma coisa? Como eu posso te ajudar? A gente historicamente tem isso, né, Li? Sim. Que assim, você tem baixa tolerância. Sim. Baixa tolerância. Então, sai esbarrando com as pessoas. Crash no limite. Uhum. Só que aí alguém fala, então, a pessoa teve... Aí fala qualquer tipo de doença, qualquer tipo de deficiência. Aí sim, opa, então vamos apertar o botão da empatia. Exato. Ai, olha, ele é assim por causa disso. Você precisa antecipar uma história triste para ativar Exato. uma empatia que é caricata. Sendo que a gente tem que ter empatia com todo mundo, o tempo inteiro. Todo mundo o tempo inteiro. Que todo mundo está enfrentando suas batalhas. Todo mundo importa. E a gente não está falando sobre os fatores de risco psicossociais. A gente chega com uma carga, às vezes, emocional enorme na empresa, né? Às vezes deixou um familiar doente. A gente brinca, né? Pai e mãe de pet, porque eu tenho uma gata, tenho 2 cachorros. Quando acontece de algum deles não tá legal, a gente não vai trabalhar do mesmo jeito, né? Então a gente precisa aprender a ter empatia e respeitar o outro. Sim. Acho que no final do dia é sempre sobre respeito e é sempre sobre perguntar para as pessoas o que você precisa, independente de ser ou não uma pessoa com deficiência, e como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer no meu trabalho que pode melhorar o seu trabalho? Como é que a gente pode fazer isso junto, né? E eu acho que a grande sacada é essa, é a gente entender que a gente não tá no carrinho de bate-bate, né? A gente vive ali em várias jornadas e tentando chegar ali no melhor e tá todo mundo junto tentando construir aquele melhor junto, isso né? aí. Então não é um casaco que cada um... Eu vejo isso muito nas empresas, não é? Às vezes a gente vê a galera, né? Principalmente quando a gente propõe uma intervenção nas empresas, né? Não, isso aqui é tal setor que cuida, olha, esse setor aqui, não, pessoal, lá é difícil, não sei o quê. É muito legal quando você vê essas coisas, porque você começa a interagir com as pessoas e a galera
Parece, às vezes, que o pessoal trabalha numa empresa e cada um tá num casaco. A gente tá a empresa é um grande casaco e cada um tá num bolso, só que esses bolsos, eles não se comunicam. Esses bolsos, eles são separados. E eles são do mesmo casaco, então tá todo mundo Nossa, que ali, exemplo bom. né, tentando fazer o seu melhor, né? Isso. Então eu acho que a gente tem que procurar dar o nosso melhor e entender que a gente chega lá, a gente consegue, trazendo uma coisa assim, bem engraçada, triste, mas engraçada, né? Quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa, uma multinacional, há muitos anos atrás, essa empresa era tudo em inglês, né? Todo mundo falava inglês e eu não falava. Aí eu me sentia o pintinho, né? Ali, desconectada ali, né? Meu marido, na época, era meu namorado, ele perguntou, e aí, como que foi, né, essa empresa? Eu falei, não foi legal, não. Eu comecei lá, mas... eu acho que eu não vou ficar lá nem 3 meses, porque lá todo mundo fala inglês, né? E eu não falava nada. No dia que eu peguei o computador era todo configurado em inglês. Então, e aí eu até peguei o computador, fiquei olhando assim, nunca tinha mexido no notebook. E aí eu falei pro engenheiro que trabalhava comigo, pessoa maravilhosa, Cláudio, um beijo, você é uma pessoa maravilhosa. E eu falei, Cláudio, como é que liga esse computador? Então é assim. Aí quando terminou o dia de trabalho, eu falei, então, Cláudio, e agora? Como desliga esse computador? Porque eu não sabia que shutdown era desligar. Então, a gente precisa se preocupar com o outro, né? E assim, eu gosto de contar essa história porque eu tô nessa empresa há 17 anos, né? Eu faço muita coisa no mundo, mas eu tenho esse vínculo já há 17 anos. Então, eu brinco com as pessoas que, assim, confia que dá certo. Você consegue. Vai com medo mesmo. Vai, não deixa de ir. Mesmo que você ache que Até porque não é seu lugar. o medo só sai depois que ele entra. Exato. Então, nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui dar palestra mesmo, era para 600 pessoas, na Veracel, na Bahia, ou Nápoles. Tava eu e a Marta, sabe? Marta... Maravilhosa. Foi quem me criou, se for olhar assim, né? Marta me ensinou a me vestir. Então, o óbvio não é universal, o Não. óbvio ele precisa ser dito, né? Ser respeitado. Sempre. E, querida, até caminhando pro finalzinho já. Olha que... Nossa, já acabou? É, Passa muito rápido. Parece 3 minutos. E é uma delícia a gente ouvir as mulheres falando. Linda. Maravilhoso, passa muito rápido. Você vê, gente, quando a gente tá curtindo, como passa rápido. Querida, eu queria que você falasse um pouco, porque você teve uma ideia, uma sacadaça, que é a ergonomia para quem é PJ. Isso. E o PJ ele é diferente do CLT, porque o CLT ele tem a subordinação, você tem o horário, tem todo o seu... A sua arquitetura para você ser um CLT, um seletista. Só que a pessoa que trabalha PJ, ela tem a sua independência, flexibilidade, não necessariamente positiva. Exato. Né? Exato. E aí nasceu o Ergo na Escuta, né? Porque muita gente fala, e o que é o Ergo na Escuta? O Ergo na Escuta, gente, é muita coisa, tá? Ele é muita coisa que não deu tempo ainda de colocar em prática. Mas ele tem uma sacada, a gente faz muito atendimento para pessoas PJ. Por quê? Porque desde a pandemia, acho que desde 2020 eu já devo ter atendido... Acho que sem brincadeira, eu estava tentando contar, mas eu não consegui. Mas eu acho que já atendi mais de 2.000 pessoas em atendimento individualizado que trabalham em casa. E agora está no modelo híbrido, né? E o PJ tem o desafio de... o CLT, a empresa fornece equipamento, a empresa minimamente dá uma estrutura. O PJ não. O PJ pega o computadorzinho dele, né? Terra sem lei, assim, e a gente vê de tudo. Então, o PJ, ele é muito carente de orientação, né? E a gente vê, você fecha contrato com grandes organizações que fornecem essa estrutura para os trabalhadores, mas o PJ, ele fica ali. Se você vai na empresa fazer uma intervenção, que a gente vai... Às vezes você aborda uma pessoa, eu não vou participar porque eu sou PJ, né? A gente vê muito isso. Então, o Ergo na Escuta, ele também tem esse braço de atendimento individualizado e de suporte para a pessoa PJ, porque o PJ, ele fica ali muito, ele esquece, porque é difícil quando você tem que vender o almoço para comer a janta, né? Então, às vezes, a pessoa ela esquece que ela tem que cuidar das horas dela de trabalho, que ela tem que ter um descanso, que ela tem que ter a desconexão dela, que ela tem que preparar o espaço dela para trabalhar. Então, às vezes, ela não tem recurso para se estruturar ali, para se organizar, falando em ergonomia, como o CLT tem. E a Ergo na Escuta, ela olha para essa questão do PJ de
dar um suporte ali, um atendimento diferenciado, humanizado e de acolhimento mesmo para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm tudo na casa delas. Mas às vezes elas não conseguem se organizar, sabe? Sim. Elas têm essa dificuldade. Como a gente brinca muito, né, que ergonomia não é cadeira e mesa, mas a gente entra muito em contato com as pessoas pela cadeira e pela mesa, né? A gente depois abraça essas pessoas, né? Mas a gente chega muito com a cadeira e com a mesa. O Ergo na Escuta, ele tem esse braço de atendimento para as pessoas PJ, porque a gente percebeu que é uma carência desses trabalhadores, e a gente sabe que com o futuro do trabalho, com a IA, com tanta coisa nova, eu imagino que é uma tendência de crescimento, né? Então fica aí a sugestão para outros colegas ergonomistas, olhem para isso, porque tem muita gente precisando de cuidado. E a gente, em ergonomia, acho que em saúde, segurança do trabalho, no mundo do trabalho, a gente precisa levar cuidado para as pessoas, cuidado real, né? Então, e eu entendo que a gente tem que compartilhar, gente, porque eu não sei de quem é essa frase, mas eu gosto demais, porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? E a gente vai entregar esse cuidado que as pessoas precisam. Ai, querida, que delícia. Li, um prazer receber você no Elas na Proteção. Amei, gente. Você é uma pessoa que eu amo há tanto tempo, que é realmente, toda vez que a gente se fala, eu fico numa felicidade beirando o extremo. Você é uma pessoa genuinamente querida, bondosa, lotada de energia, lotada, cheia, assim, a sua energia é querida demais. É uma pessoa extremamente fluida, você é como água, porque você está em todos os lugares de diferentes formas e sendo querida e necessária para todo mundo. Então, agora, para a gente chegar ao finalzinho, eu vou chamar o nosso último quadro, que é o Ela Me Inspira, onde a Lília vai olhar para a câmera dela e vai mandar para você que está nos assistindo o seu recadinho final aqui no Elas na Proteção. Um recado. É tão gostoso assistir o episódio. E eu fico assim, sabe? Assistindo o episódio, assim, assistindo. Acho que é tão poderoso estar aqui, gente. É um privilégio, assim. Obrigada pelo convite de estar aqui. Querida. Porque é um privilégio sentar nessa cadeira onde tantas mulheres incríveis sentaram. Mas se eu puder dar um recado, siga confiando. Nós, mulheres, a gente precisa se apoiar. Então, a gente precisa encontrar o nosso grande grupo. Entender que tem espaço para todo mundo. Né? Então, se conecte com outras pessoas e nunca pare de estudar, porque é estudando que a gente vai percebendo que a gente tem muito para aprender, que a gente nunca a gente vai estar completo, né? E se conecte com outras pessoas, porque é a partir daí que você vai ver como você pode tornar o seu dia melhor, sua vida melhor, mais fácil, que ferramenta você pode implementar e ter também um canal de escuta, porque eu acho que hoje isso falta muito, né, no nosso dia a dia. Então, se eu puder aconselhar divirta-se, tente se divertir no seu dia de trabalho, porque é isso que eu busco fazer todo dia. É o que meu marido me aconselha quando ele me deixa no trabalho, ele fala, divirta-se, mas tem ali o seu grande grupo, né, como o Karen Volpato fala, né, como tantas mulheres inspiradoras falam, porque a gente precisa realmente se apoiar umas nas outras, porque é mais fácil a nossa caminhada quando a gente caminha junto. Sem dúvida, querida. E que bom caminhar junto com você. Caminharemos juntos sempre. Sempre, querida Lili. Que linda você, muito obrigada. Eu te agradeço demais, em nome da revista Proteção. É um prazer. Agora você oficialmente, já fazia parte, né? Mas oficialmente está na comunidade do Elas. Hoje o nosso grupo está ultrapassando 70 mulheres. Uau. Cara, começou numa conversa simples, Carolzinha, Alexandre e eu. E hoje, né, essa comunidade tá gigantesca, tá uma delícia. Tá vendo quando gente maravilhosa se encontra? Só dá coisa boa. E mulher consegue fazer esse grupo forte. Consegue. Né? A gente gosta de estar junto, lá no Elas. Puxa, a gente recebeu, a Regina foi assistir. Olha, só gente queridas. Olha, todo mundo maravilhosa. Eu tô até com cuidado para não esquecer de citar ninguém, mas de verdade, sem você não dava, né? Então é a nossa figura especial, prateada no álbum de figurinha do Elas. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E
para você que nos assistiu, essa pessoa linda, de tonalidade vermelha, potente, capricorniana, trabalhadora, cheia de energia, cheia de felicidade, é Lilia Hallas, que eu conheço há mais de 10 anos. A gente sempre se cruza na ergonomia, nas aulas, na vida, e sem dúvida é uma pessoa que, como eu, vocês vão levar para a vida. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host aqui no Elas na Proteção e deixo aqui meu agradecimento a Marluvas, aos estúdios da Animaseg, que nos recebe tão bem, e, claro, à revista Proteção, a nossa convidada, Muito obrigada. e a você que está nos acompanhando. E você que fica acompanhando, não deixa uma curtidinha, um comentáriozinho, a gente não fica sabendo. Aí depois a gente se cruza nos eventos e, poxa, assisti. Cadê você nos comentários? Deixa um comentário para essa linda aqui, que a gente vai adorar ver e poder te responder e saber quem você é, para a gente se aproximar ainda mais. A gente fica por aqui hoje, no Elas na Proteção, e a gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia. Até lá! Gratidão.